Oi, meus amores! Estou aqui eu novamente de volta! Novamente de volta. Foi? Exagerou, hein, pronto. Estou aqui novamente para contar histórias a respeito da nossa cidade, gente, para complementar o nosso projeto de leitura, que já estamos caminhando para a segunda semana, né? Na primeira semana nós trabalhamos alguns pontos turísticos, Santistevo, algumas festas, também trabalhamos a nossa culinária regional, trabalhamos Santistevo em diversos aspectos, mas a gente não trabalhou algumas histórias da cidade. Quer dizer, a história do Santo Fujão eu sei que já é de conhecimento de vocês, até porque nós já trabalhamos no primeiro caderno a respeito da história do Santo Fujão, que deu origem ao município de Santo Estevão. Porém, contanto, entretanto, todavia, Santo Estevão não tem essa única história. Gente, a cidade vai fazer 100 anos, cidade centenária. Santo Estevão é uma cidade histórica. E além dessa história do Santo Fujão, tem uma história muito interessante que eu só vim saber a respeito realmente dessa história esses dias, tendo que estudar para trazer histórias para vocês, por conta do projeto de leitura. Então, vamos lá? Eu não sabia da existência dessa fazenda aqui, perto da região de Santo Estevão, então eu simplesmente tentei me aprofundar ao máximo a respeito da história. Encontrei pouco material, mas o que eu encontrei dá para fazer um vídeo do qual para vocês entenderem um pouco a história. Bom, o nome da fazenda é Mucambo. Essa fazenda existe desde 1817. Conhecido também por Fazenda Jacaré pela grande quantidade do animal que aparecia na região, geralmente apareciam bastante jacarés lá. A Fazenda Mucambo, que é mais famosamente conhecida por esse nome, Fazenda Mucambo, fica a 6 quilômetros do município de Santo Estevão. E ela é datada desde 1817, como já havia mencionado anteriormente. Seu dono na época era o coronel, eu não sei se ele tinha patente de coronel, né, mas vamos lá. O seu dono na época era Manuel Alves de Souza. Falei o nome certo, graças a Deus. Manuel Alves de Souza. E na época era comum a escravidão. Ainda era comum a escravidão na época. Então, a fazenda, ela tinha escravos. E muitos desses escravos, eles eram marcados no rosto, no peito, no braço ou nas pernas, com as iniciais do nome do seu senhor de escravos. E também a fazenda era famosamente conhecida e respeitada naquela época pelo poder de fogo que eles tinham bastante armas, pela grande quantidade de jagunços. Para os meus amores que não sabem o significado de jagunço, jagunço é a mesma coisa que capanga. E eles que vigiavam os escravos e puniam os escravos, e às vezes caçavam os escravos também, quando os escravos tentavam fugir. E também, segundo alguns historiadores e relatos de pessoas que ouviram histórias do seu avô, bisavô, tataravô, que vai passando, a história vai passando de geração em geração. Os escravos dessa fazenda, eles trabalhavam em média das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite, quase sem nenhum descanso. Ou seja, a pessoa aos 35 anos, vamos assim dizer, parecia um idoso de 60 anos. Eles envelheciam muito rápido e sem esquecer de mencionar os castigos físicos. Quando um escravo fazia algo que era de desagrado do seu dono, ele era amarrado, os pés e as mãos, e era castigado publicamente para servir como exemplo para os demais escravos. E a partir disso, a fazenda, que é um patrimônio histórico de Santo Estevão, pegou fama de mal assombrada. Segundo os relatos da época e relatos que vêm até hoje, as pessoas escutam vozes pedindo socorro, choros, gritos e, em alguns momentos, até aparições. Algumas falam que são as aparições desses escravos que sofreram durante essa época, mas não sabe-se exatamente o que acontecia na fazenda. Então,
são apenas histórias. Nós ainda não temos, não encontrei registros na internet a respeito disso, então são apenas histórias. E no vídeo que eu vou mandar para vocês, de uma forma mais aprofundada a respeito da história, tem relatos das pessoas mais velhas que vivem na região, inclusive de um homem que ele cuida da fazenda, que ele disse que já chegou a ver coisas, só que ele não comenta muito a respeito disso. Uma mulher diz que escutava gritos de crianças chorando e também até de correntes sendo arrastadas. Bom, a fazenda ela é aberta, geralmente ela é aberta para visitações e também para como se fosse um campo de estudo para os estudantes, para fazerem pesquisa. Porém, o porão que tem na fazenda, que na fazenda tem um porão, que às vezes eles utilizavam o porão para prender o escravo como forma de castigo, ou até mesmo para guardar algumas coisas, o porão ele está restritamente fechado, ou seja, ninguém tem acesso ao porão. E aí, gente, vocês teriam coragem de visitar essa fazenda? Vocês já ouviram falar em alguma história assim semelhante, tipo, envolvendo casos sobrenaturais? Se vocês conhecem histórias assim, por favor, mandem áudio ou mandem vídeo. Melhor em vídeo, porque a Pro ama ver o rostinho de vocês interagindo. E participem do nosso projeto. E é isso aí. Beijos!